Secretário, seja muito bem-vindo à 98 News. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Um prazer estar com vocês novamente. Cumprimentar nossos ouvintes, direto aqui da SIC, né? Essa feira fantástica, cada ano melhor, né? Mostrando esse produto que é o principal produto da pauta de exportação de Minas, mas que é um produto que representa hoje a mineridade, né? De alguma maneira, secretário, eu acho que isso aqui, eu estou olhando pelos corredores e quem estiver nos acompanhando na nossa rede social vai poder nos ver no YouTube da 98 News. Olhar para os corredores da feira, hoje é o segundo dia, e vê-los nessa maneira, tem gente de todas as idades, tem gente de todas as origens, classes sociais, pedaços da produção do café, setores, dá a dimensão de o quanto essa cultura está enraizada e por isso ela está ocupando essa posição no PIB mineiro. Mas ainda assim, o senhor de alguma maneira se surpreende ao ver essa cadeia do café funcionando dessa maneira? Olha, realmente, cada ano é uma surpresa. Esse ano houve um incremento de 50% no tamanho da feira. Mais de 250 expositores. Mas é uma feira realmente democrática, como você disse. Todo mundo está aqui. Tem prefeito, tem vereador, tem produtor de meio hectare, tem produtor de 5.000 hectares, tem comprador do exterior, mais de 40 países conosco, todas as entidades voltadas para a cadeia produtiva, desde que se planta a semente de café para fazer a mudinha lá no viveiro, até quem colhe, torre e vende, e o consumidor final, que é o maior beneficiado com isso, né, Guilherme? Que está aqui provando esse espetáculo que são esses cafés que nós produzimos hoje no Brasil e em Minas Gerais. Tem várias iniciativas que estão sendo feitas pelo governo numa tentativa de tornar esse produto ainda mais vendável e palatável para os mercados internacionais. E a gente está vivendo um momento específico em que todo mundo está olhando para mercados mais alternativos, né? Está tentando buscar, para além do mercado americano, outros que sejam possíveis de ter entrância para o produto mineiro. O que ainda é necessário fazer para isso, do ponto de vista da gestão pública, secretário? Tem que fazer mudança de qualificação, de certificação, de rastreabilidade, ou o caminho já está todo trilhado para esse caminho que a gente já percorreu até aqui? Olha, o caminho nunca está todo trilhado, tá? Para você ter ideia, com o tarifaço, Estados Unidos, Alemanha e Itália são os nossos principais compradores de café. Nós achamos que tem um impacto muito grande. Para você ter ideia, de janeiro a setembro do ano passado, comparando com janeiro a setembro desse ano, houve um incremento nas exportações do café brasileiro e o café mineiro, porque nós produzimos 70% do que exporta sai daqui, 48% do que se produz está aqui, de 48%. Tá? Então, 7,8 bilhões de dólares foi a exportação do café mineiro, agora em 25. Foi 48% a mais do que ano passado. O que está acontecendo? Novos mercados, Emirados Árabes, Bélgica, Países Baixos. Nós estamos tendo agora a China, que aumentou 7.000% o consumo de café. Então nós achávamos que esse tarifaço ia impactar. Mas eu acho que o gargalo todo nisso aí, porque a qualidade nós estamos conseguindo provar, é a gente combater algumas falas que estão se tornando aí retóricas e que a gente tem que enxergar isso. Primeiro, a questão da sustentabilidade e da agroecologia e de um café sustentável sem desmatar. Então nós temos a plataforma Selo Verde hoje, que mostra em tempo real, tá? Através do CAR, um trabalho que foi publicado na Science, um trabalho que já está consolidado, uma plataforma pública, que o produtor entra lá, coloca os dados do CAR e ele já tira um retrato da sua propriedade. A cafeicultura nos surpreendeu. Mais de 98% não derruba uma árvore sequer desde 2018. Um excedente de reserva legal de 360.000 hectares. Então, assim, são mais de 120.000 produtores que estão na plataforma. Hoje nós sabemos que são mais, estão entrando nessa plataforma. Mas essa retórica lá fora, principalmente na Europa, tá? Na União Europeia, que vem agora nos taxar e com o discurso de que são barreiras ambientais, alguns produtos nossos aqui do Brasil, o café está entre eles, mas são barreiras comerciais. Nós temos que provar isso. E aí nós temos que ter um discurso alinhado com o Ministério da Agricultura, com o Ministério de Relações Exteriores, mostrando essa força que nós temos e que isso não existe. Eles estão vindo fazer a cópia aqui, vão enxergar isso, mas dados científicos é que mostram isso. Então, essa plataforma, que foi indicada agora para um prêmio na FAO, ela é a grande cereja do bolo da política pública nossa. Nós trabalhamos o Certifica Minas, que é a certificação dessas propriedades cafeeiras, que como a Forest faz, como outras certificadoras faz, mas focando o pequeno agricultor. Ela é gratuita para o pequeno agricultor, para mostrar
que essa questão de trabalho escravo, nós estamos trabalhando para extinguir isso, que isso é o mínimo que existe, mas não vou dizer que não existe, ainda claro. Tem os parâmetros e a realidade que é voltada para isso, ela é diferente da realidade do campo, mas a gente respeita. Nós temos que enxergar a questão social, a questão ambiental lá na ponta. Por quê? Nós somos muito ruins de marketing. Hoje, nós temos que trazer o comprador aqui, como a Colômbia faz, colocar ele no lombo de um cavalo, ele andar no Café das Serras, andar no Cerrado, e ele está lá no meio do mato para ele poder enxergar como que uma fazenda produtora de café funciona. Nós aproveitamos água de chuva, nós aproveitamos composto orgânico, nós temos práticas agroecológicas, temos café regenerativo. Então, isso tem que ser bem divulgado. E é isso que ainda está segurando. A Colômbia está triangulando café nosso para poder ganhar no tarifaço, porque o café nosso é tão similar ao dela, que é um café já conhecido mundialmente por essas questões ambientais, colhido à mão, aquela coisa toda, mas nós estamos diminuindo o uso de agrotóxicos na cafeicultura, e isso é fato, né? Então, assim, essa biodiversidade toda que acompanha o café, ela tem que ser muito bem falada lá fora. Nós tivemos aqui, secretário, no primeiro dia de SIC, o rebranding, o relançamento da marca Cafés do Brasil. Claro que ela é uma iniciativa importante para poder apresentar para o restante do mundo a grande marca café, mas cada produtor vai ter a sua nuance, cada estado por vezes, e as regiões vão ter maneiras de se apresentar para um produtor, aliás, para um comprador internacional. Pelo que eu entendo da fala do senhor, está faltando algum discurso mais unificado, para que seja feito, em todas as instâncias, algo melhor do que está sendo feito hoje. Mas qual é o caminho para fazer isso? É via Apex? É via órgão de governo federal? São com iniciativas privadas? São com iniciativas de setores, né? São as cooperativas, são associações de cafés especiais. Qual é o caminho para desenhar esse discurso e chegar até os principais atores internacionais, mostrando exatamente o contrário dessa realidade que o senhor mostrou aí? Olha, esse caminho passa por todos esses atores que você falou, não tenha dúvida. Tá? Por quê? Nós estamos falando de café, mas nós estamos falando do agro brasileiro. O agro brasileiro hoje tem que tirar essa mística lá fora que nós estamos aqui desmatando. Eu estava vendo um seriado chamado Yellowstone, todos vocês já devem ter ouvido. Muito bom, inclusive. Num certo episódio lá, o cara virou para o outro e falou assim: não, senhor, nós temos que acabar com essa fazenda de pecuária que não tem como competir no Brasil, porque lá eles estão desmatando para poder criar boi. Como que nós vamos competir? É uma mentira. E está dentro de um seriado visto mundialmente, feito pela Paramount. Então, assim, esse trabalho passa, sim, pelo governo federal, tá? Passa pelo Ministério da Agricultura, ser o garoto propaganda. E o Favro está fazendo esse trabalho lá fora, a Tereza Cristina abriu mercados, ele está continuando, mas nós precisamos ter esse discurso bem unificado, não só no discurso, nós temos que trazer eles aqui para mostrar. Nós temos 40 países aqui dentro da SIC hoje, vendo isso acontecer, e o nosso produtor rural enxergar isso dentro da sua representatividade, que hoje está muito mais forte, através da CNA, através das federações de agricultura, e aqui é FAENG, ter voz para poder fazer isso. Participar de feiras internacionais, entendeu? Nosso vice-governador Matheus Simões está lá na Alemanha participando de uma feira internacional agora do agro. E a gente faz isso no queijo, né, secretário? Isso. Fizemos com queijo, tivemos reconhecimento como patrimônio cultural e material da humanidade, mas ainda é pouco. Por quê? Eu vou falar a verdade para vocês, eles têm medo da gente. Eles não compreendem até hoje você passar para eles um filmezinho de um trator colhendo e o outro plantando atrás, uma agricultura tropical. Eles não conseguem enxergar isso e sabem que o único país que vai ter condição até 2050 de ter a questão de segurança alimentar e matar a fome do mundo e produzir sem derrubar sequer um pau, uma árvore, é o Brasil. Então isso é uma questão comercial, não se iluda. Essas práticas que nós estamos tendo aí, com leite agora, por exemplo, esse absurdo dessas importações de leite da Argentina e do Uruguai, que eu não vou entrar nisso, que não é a pauta nossa aqui, mas passa exatamente por essa questão da gente valorizar o agro, enxergar o que ele faz. Ele é a âncora do Plano Real. Desde que o Plano Real foi criado, o agro é que segura o Plano Real. Aqui em Minas é muito nítido isso. Nós agora ultrapassamos a mineração nas exportações, o PIB, essa coisa toda, e a diversidade nossa nos dá uma condição diferenciada de outros estados, que, por exemplo, você pegar o Mato Grosso agora com questão de grãos, quando passa uma crise, tudo lá é grão, é mais difícil. Né? Nós não aqui nós temos primeira pauta de exportação, café, depois vem soja, já somos o 6º maior produtor de grão, depois vem floresta plantadas e os insumos florestais. Nós somos a maior área plantada de eucalipto hoje do Brasil, 2,4 milhões de hectares. Temos isso atrelado à siderurgia, temos, mas o eucalipto tem múltiplas funções. Depois tem uma proteína animal
que é a carne de boi, a carne de suíno, ave, peixe, pescado, mel, isso tudo nos dá uma força muito grande, porque os produtos de valor agregado também, aí vem cachaça, queijo, embutidos, que hoje estão ligados ao agroturismo, que cresceu absurdamente em Minas Gerais. Minas Gerais hoje é um referencial em turismo. Por quê? Por causa dessa identidade do mineiro, da culinária nossa, que está ligada aos nossos produtos. Então, isso tudo forma o agro mineiro, que está para ser, em breve, um dos mais fortes do país. Agora eu quero lhe perguntar, secretário, para caminhar para o fim da nossa conversa, sobre estrutura. E quando eu estou falando disso, eu estou falando de fontes de financiamento, de arcabouço jurídico. O que o produtor de café tem hoje para funcionar em Minas, e seja os financiamentos de plano safra, seja nas assistências que são feitas pelos órgãos Embrapa, Epamig, Emater e todas as outras, elas dão conta de manter Minas no patamar em que está, ou dali para cima, ou é necessário que a gente ainda robusteça mais a quantidade de recursos ou mais a ampliação de frentes técnicas? Posso pegar, eu conversei recentemente com o presidente da Emater, Otávio Maia, que dizia, eu tenho mais de 830 municípios com representação técnica, mas eu queria ter 853. Né? Ainda tem gargalos necessários e que tem a ver com falta de recurso para melhorar esse cenário que nós temos de café? Olha, a questão de recurso, nós estamos... Vou falar com você. Quando você fala de pesquisa, de extensão, de segurança alimentar, os órgãos da Secretaria da Agricultura estavam sucateados. Emater, Epamig, nós pegamos a Emater, já fizemos concurso, já contratamos mais de 550 profissionais, estamos em mais de 830 municípios, queríamos estar em todos, tá certo? Mas estão renovando frota, renovando estrutura de trabalho, fazendo novos programas. A Epamig, que é o órgão de pesquisa nosso, do Estado. A Epamig, nós conseguimos aprovar uma lei na Assembleia que está colocando 50 milhões de pesquisa aplicada na Epamig, lá na ponta, e conseguimos agora um concurso para 257 vagas. No IMA, foi mais de 70 milhões investidos para poder tirar a vacinação contra a febre aftosa e reestruturar o órgão, e um concurso público também, mudança de frota. Então nunca houve investimento tão grande. Eu me sinto assim, como secretário, até privilegiado, porque nunca um secretário da Agricultura, eu não vou citar aqui, conseguiu ter concurso para as três vinculadas ao mesmo tempo e buscar tanto recurso. Nós não temos problema de recurso hoje nas vinculadas. O governo de Minas apoia 100% o agro em Minas Gerais. Temos outras questões para discutir, junto com os servidores, questão de reajuste salarial, questão de Propag, questão como é que nós vamos fazer, plano de carreira, que é um problema, sim, tá lá dentro da estrutura desses órgãos, mas para poder impactar diretamente lá na ponta, como você disse aqui, nos financiamentos, por exemplo, Banco do Brasil, 55 bi, somos a maior carteira agrícola do Brasil, do Banco do Brasil. Cicobi, a mesma coisa, que é a segunda entidade. BDMG, nunca tinha colocado dinheiro no agro, esse ano está colocando 2 bi. Ano passado 1 bi 400, ano anterior 1 bi, e está chegando em 2, e por ano que vem estamos falando em 3, 4. Montamos superintendência só para atender o produtor rural. Então, toda essa estrutura, junto com a Federação da Agricultura, que é uma forte parceira no Estado, a assistência técnica de ATIG deles está nos ajudando muito no trabalho que a gente faz lá na ponta, porque eu brinco e eu falo isso, mas isso é verdade. Tem gente para ser assistida sobrando, tanto pela Emater, tanto pelo Senar, e outros produtores que têm condição de pagar essa assistência técnica, que vem embutida quando você compra um trator, quando você faz um plantio, quando você compra um adubo, quando você compra um defensivo, quando você contrata um pacote tecnológico, esses a gente está lá atendendo de tabela, porque esse tem luz própria, vida própria, recurso próprio, já sabe fazer o seu financiamento. Mas o pequeno agricultor não, Guilherme. Minas Gerais, mais de 94% das suas propriedades tem até 4 módulos rurais. São pequenas. Tá? E aí, eu costumo falar uma coisa seguinte, o grande produtor, ele vem aqui na secretaria para me trazer os problemas dele. É problema tributário, é problema sanitário, é problema ambiental, é problema trabalhista. O pequeno, até um tempo atrás, nem sabia as políticas públicas que existiam. Não sabia o endereço específico. Nada, não sabia nem quem era a SEAPA, quem era a IMA, quem era a Emater e o que é a regularização fundiária. Nós estamos entregando em torno de 18 mil títulos. Entendeu? A gestão passada entregou 3.500. Nós estamos hoje com uma política do PNAE, que o Otávio deve ter falado com você aqui, da alimentação escolar. Sim. Quando nós estamos aqui hoje de manhã, 2 milhões de alunos já se alimentaram. Nós temos 15 mil produtores assistidos, fazendo uma venda casada, um círculo virtuoso, que ele produz sabendo o que ele vai produzir, por quanto que ele vai vender, com dinheiro na conta para receber. Então, assim, essa agricultura do pequeno é muito importante para nós em Minas Gerais. E aí entra
uma coisa que existe aqui no Rio Grande do Sul, que está muito forte, que chama cooperativismo. Sim. Aí sim, o nosso sistema de cooperativismo, ele é atuante, ele é moderno, ele está ali para poder assistir. E aí nós estamos falando de café. As maiores cooperativas de café, a maior cooperativa de café que nós temos no mundo é Cochupé. Entendeu? Então esse sistema faz a roda girar. Ele impulsiona, ele abraça o produtor, ele faz compras coletivas, ele diminui o custo para produzir, ele ajuda a segurar, ele ajuda o produtor na hora de comercializar, ele ajuda a esperar preço, porque ele tem estoque dentro da cooperativa. O sistema nosso, pecuária leiteira, a mesma coisa, outros sistemas também de grãos, nós estamos caminhando para isso. Então eu vejo um momento em Minas Gerais muito, assim, muito bom para o agro. Porque todos os atores estão puxando a corda para o mesmo lado, sabe? Nós não temos ninguém aqui querendo dificultar as coisas. O governo nosso é um governo liberal. O governador fala, eu repito aqui, se nós não atrapalhar, estamos ajudando muito. E a gente tem procurado simplificar os processos produtivos e facilitar a vida do produtor lá na ponta. Claro que nada é 100%, nós temos que melhorar muito ainda, mas quando você colhe resultado em números como nós colhemos, e esses números estão mostrando isso, né? A gente vê a força que nós temos hoje e o caminho que nós temos para seguir. 33% da nossa área toda dos 58,6 bilhões de hectares que nós temos são pastagens. E são pastagens, 80%, 70% dessas pastagens degradadas. Nós temos esse campo para crescer em torno de 17, 18 milhões de hectares em Minas, com os programas de irrigação, com os programas que nós temos hoje voltados para assistência técnica, com a pesquisa aplicada da nossa EPAMIG, e junto com os atores principais, que são as prefeituras, com os secretários municipais, junto com os prefeitos, junto com a FAEG, nós temos muito para incrementar isso. E aí eu digo para você que o recurso não é um fator limitante para nós. Hoje a mão de obra é um fator limitante muito maior por causa de políticas públicas aí que estão dificultando hoje as pessoas trabalharem, não é só no agro não. Sim. Né? Mas esse ponto a gente vai tecnificando, vai buscando tecnologias com máquinas, vai buscando melhorar a questão da colheita, que era antes manual, agora é mecanizada, o plantio. Sim. E tudo isso mais, né? Mas eu vejo um momento que é propício. Essa feira coroa um trabalho e mostra a força da cafeicultura, que está vivendo um bom momento. Nós temos que aproveitar os bons momentos. Na vida não é assim? É isso. Nós temos bons momentos. Surfar na boa onda. Exatamente. E aí, preparar para poder manter essa estabilidade durante o tempo, porque o mundo não tem café. Vietnã, Colômbia, os estoques estão baixos, você vê, a safra nossa vai ter uma quebra, nós vamos colher em torno de 25 milhões de sacas, ano passado nós colhemos quase 30, né? As questões climáticas estão afetando. E aí entra a questão tecnológica, melhoramento genético, boas práticas, né? E muito mais. Então é por aí que nós estamos caminhando. Secretário Thales Fernandes, muito obrigado por essa conversa aqui conosco na 98 News. Evidentemente que nossos microfones estão sempre abertos para tratar exatamente, em última instância, do povo mineiro, né? Estamos falando dos produtores, estamos falando da nossa economia, de um produto que é aquele sustentáculo do nosso PIB. Então, esteja sempre aqui conosco na 98 News para conversarmos e tratarmos das iniciativas que vão beneficiar, no fim das contas, esse produtor que nós estamos vendo aqui na feira. Obrigado, secretário. Olha, eu que agradeço, e fica aqui o meu agradecimento aos produtores rurais mineiros. Esses são os verdadeiros protagonistas de tudo isso que está acontecendo. Esses são os verdadeiros guerreiros que estão todo dia levantando cedo, estão na lida ali, e com as adversidades, mas com resiliência não desistem. E mostram o que nós temos ainda para percorrer e o sucesso que é e o fortalecimento desse agro. Eu tenho certeza que vai trazer muita riqueza ainda para Minas Gerais, gerar renda, gerar emprego. E a Secretaria da Agricultura é a casa do produtor rural. Contem com ela, estamos lá à disposição de vocês, tá bom? Obrigado, Forte abraço.